Graça e paz, meus irmãos de todo o Brasil. Aqui é o seu irmão Nilson Queiroz do canal Verdadeira Graça. Eu tenho uma palavra para nós e o tema desta mensagem, para você que está me seguindo, me acompanhando todos os dias, eu tenho uma palavra e a palavra é essa. Eu devo seguir a Moisés ou Jesus de Nazaré? Porque Moisés viveu para os judeus. Deus o levantou Moisés para libertar o povo de Israel. E Deus levantou Jesus de Nazaré para libertar o povo de Israel. Então, a quem eu devo seguir? Moisés ou Jesus de Nazaré? Talvez você vai ficar confuso, mas eu quero te provar dentro deste livro. Porque, como diz aquele velho ditado, mostra a cobra e mostra o pau, não, mostra a cobra morta. E o que eu quero dizer a você? Que há muita gente guardando a lei de Moisés. Acompanha esta mensagem, não saia daí, fique comigo, que você vai entender. A lei foi dada por Moisés por intermédio de Deus, sem dúvida. Mas essa lei, ela foi terminada por Deus. Deus terminou com a lei. A lei, Jesus veio para cumprir a lei que nenhum homem era capaz de cumprir. Mas Jesus, vindo na plenitude dos tempos, ele cumpriu a lei. E a lei terminou, não existe mais a lei. Mas há muitos que insistem que temos que guardar o sábado, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo outro, tal. Mas se Deus acabou com a lei, quem somos nós para passar por cima do que Deus fez? E faz-me lembrar de uma passagem lá do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, capítulo 16, versículo 1, que Deus disse: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Eu, Senhor, já rejeitei Saul, eu não quero mais Saul. Por que você fica aí adulando Saul, com dó de Saul? Em outras palavras, até quando? Você está querendo ser melhor do que eu, Samuel? Você está querendo, passar na minha frente, Samuel? Então, o que hoje nós estamos vendo aí, que esses religiosos aí estão passando por cima de Deus. Deus acabou com a lei. Jesus veio para acabar, por fim, essa maldição chamada lei. Porque a lei era maldita, era condenação e morte. Ela não fazia outra coisa senão condenar e matar. Por testemunho de 2 ou 3, a pessoa era morta. No caso daquela mulher que estava sendo levada para ser morta por causa do quê? Por causa de um adultério. Tirar a vida de uma pessoa por causa de um adultério. Mas Jesus, o que ele disse? Um erro não conserta um outro, como diz uma música do Roberto Carlos. Um erro não pode consertar outro erro. Se aqueles homens que estavam errados, 2 erros, porque ele estava levando a mulher, e cadê o homem? Se a mulher estava num ato de adultério, tinha que ter um homem junto. E a Bíblia diz na própria lei que quando era pego, era morto os 2, na lei. Que a lei era uma verdadeira ignorância. O homem vivia debaixo de uma ignorância. Era no tempo de olho por olho e dente por dente. E se pegasse o homem cometendo adultério com um animal, era morto o animal e o homem era morto. Agora, por que ali estava só a mulher? Então a injustiça já estava havendo ali. E Jesus disse: se vocês não têm pecado, atire pedra sobre essa mulher. Então Deus viu que chegou a ponto que nem o bem podia ser feito dia de sábado. Tudo que se fazia não podia, porque era pecado. Não, vocês não podem fazer isso porque é pecado. Mas Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Porque a transgressão, o pecado, veio por intermédio da lei. Porque a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3, diz que
O pecado é transgressão da lei. Tirando a lei, deixa de existir o pecado. Então não existe mais pecado, porque a lei deixou de existir, não existe mais lei. Alguém diz, mas irmão Nilson, como não existe lei? Não existe porque Deus acabou com a lei. Deus põe fim, Romanos 10 e versículo 4. O fim da lei foi Cristo, acabou a lei. Como vocês estão querendo ressuscitar a lei? É como aquilo que eu contei alguns dias atrás, aí numa mensagem, que um certo pastor colocou ali no seu gabinete um folheto lá, colocou lá um papel, escrito lá, no meu gabinete, depois das 7 eu não atendo ninguém. Foi uma ordem, ele determinou aquela ordem, pronto. E chegou uma mulher, uma irmã, bateu na porta, um diácono diz, olha, você não está vendo aí o papel? Não está escrito aí que depois das 7 horas o pastor não atende no gabinete dele? Mas eu preciso falar sem falta com o pastor. É urgente o que eu preciso falar com ele. Não, você não vai entrar não. Pode ir embora. E aquela irmã insistiu, e o pastor ouviu, abriu a porta, falou, pode entrar, irmã, e fechou a porta. E aquele diácono ficou mordido, ficou enfesado, ficou revoltado. Esse pastor me paga. Quando a porta foi aberta, que a irmã saiu, ele entrou e falou, pastor, o senhor me quebra as pernas, pastor. Como é que o senhor me faz um papelão desse? O senhor coloca um cartaz aí na porta do seu gabinete, dizendo que depois das 7 o senhor não atende ninguém. Agora essa irmã chega, eu estou aqui, não deixei, o senhor chega e abre a porta e coloca essa irmã para dentro. Que papelão, como fica a minha cara agora, pastor? Como o senhor pode fazer uma coisa dessa? O senhor está sendo injusto, desonesto. O pastor ficou indignado, levantou, foi lá e falou, quem criou essa lei aqui? Foi o senhor. Ele foi lá, rasgou, pisou em cima e falou assim, eu fiz. E eu extermino com ela. A partir de hoje, está aberta a porta do meu gabinete para atender qualquer um que entrar, qualquer hora que quiser. Então assim foi o nosso Deus. Nosso Deus acabou com a lei. Não existe mais lei. A porta da graça foi aberta. Nós temos acesso diretamente a Deus. Não existe intermediário. Naquele tempo existia um intermediário entre o homem e Deus. Existia ali o sacerdote para interceder, levava o sacrifício ali ao sacerdote, e o sacerdote intercedia diante de Deus. Hoje nós temos a porta aberta, assim como aquele pastor abriu a porta do seu gabinete e falou, tem porta aberta agora para todos. Assim também é o nosso Deus. Agora, por que vocês ficam querendo ressuscitar a lei? Nós encontramos, olhamos para ali o capítulo 2 de Colossenses, e versículo 16 e 17. Não vos julguei pelo comer e pelo beber. Então já começa errado desde aí. Vocês gostam de julgar a pessoa porque come ou porque bebe. Vocês não podem comer isso, vocês não podem comer carne de porco, vocês não podem comer peixe e tal, não pode comer ave dessa forma, não pode comer queijo, não pode comer não sei o que, não pode beber isso, não pode beber café, porque café tem cocaína, a Coca-Cola tem cocaína, você não pode beber café que tem... Então, todas essas coisas, cafeína. Então, o que acontece? Está sendo julgando as pessoas por isso. E o que Jesus disse em Mateus capítulo 15, e versículo 18, ele diz, o que entra pela boca não contamina. Contamina o que sai da boca do homem. O que sai é o que contamina. Agora vocês estão querendo ser mais do que o próprio Senhor. Jesus é o próprio Deus. Como vocês estão querendo hoje querer dizer que não pode e tem que guardar o sábado, que o sábado... Quem é maior do que o sábado é Deus. Quem criou o sábado foi Deus. Então Deus, como aquele pastor, rasgou e pisou em cima. Deus pisou em cima do sábado, pisou em cima da lei, pisou em cima da carne de porco, em cima de todas essas imundícias e deixou livre. Hoje nós vivemos pela graça. Não adianta você querer remendar. Não adianta você querer tampar o sol com a peneira. Não adianta você querer trazer uma coisa que não existe.
Agora você olhando para Jesus, Jesus veio para fazer o quê? Eu tenho que obedecer Moisés ou obedecer Jesus? Eu não tenho que obedecer nem Jesus. Porque Jesus de Nazaré, ele veio cumprir a lei. Jesus de Nazaré foi um discípulo de Moisés. Está ali em 2ª carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 16. A partir daqui em diante, a ninguém mais devemos dar ouvido, nem mesmo Jesus de Nazaré. Não temos que dar mais ouvido a ele, porque ele teve o seu tempo determinado aqui na terra. O seu tempo aqui na terra foi 3 anos e meio, mais ou menos. Foi o seu ministério e acabou. Como acabou o ministério de Elias, de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, o ministério de Jesus de Nazaré terminou. Hoje nós vivemos o ressuscitado. Não foi aquele que viveu, andou entre os judeus. Então, eu não tenho que obedecer nem Moisés e nem obedecer o que fez Jesus de Nazaré, porque nós olhamos para Colossenses capítulo 2 e versículo 14, 13, 14 ali, para nós entender melhor, e também olhando para Efésios capítulo 14, capítulo 2 e versículo 14, ali está dizendo que ele levou sobre a cruz e riscou tudo. Ele colocou uma separação. Não há lei para os judeus, além, não há lei para nós gentios. A lei era para os judeus. Romanos capítulo 2, versículo 14. Então ele colocou ali, ele riscou tudo. Ele levou sobre a cruz e clavou na cruz. Toda a ordenância e mandamento terminou na cruz de Cristo. Da cruz para cá não existe mais lei, não existe mandamento, não existe mais nada. Acabou. Hoje vivemos pela graça de Cristo. Hoje é a graça do ressuscitado. Então por isso que eu não tenho que seguir Moisés e nem seguir Jesus de Nazaré. Que Jesus de Nazaré, o seu ministério acabou. Hoje não tem, sai em nome de Jesus, eu curo em nome de Jesus, eu faço em nome de Jesus. Não existe mais isso. Isso, Jesus deu a essa ordenança aos seus discípulos, aos seus apóstolos, no tempo que ele viveu entre o seu povo. Mas hoje tudo isso passou, acabou. Porque olhando ali para Colossenses capítulo 2 e versículo 16 e 17, ele diz, não vos julguei pelo comer, pelo beber, por lua nova e por sábado, porque tudo isso é sombra. Mas a realidade é Cristo. O que é sombra? A lei o que é? É uma sombra. Então é algo, a lei foi dada temporariamente, até que o real chegasse, que foi Cristo. Até que chegasse o Filho de Deus. Então ela foi dada por um determinado tempo, como uma sombra. Então por isso que o apóstolo Paulo diz que a lei foi dada como uma sombra. O que é uma sombra? Enquanto tem o sol, está a sombra se vai. Então a lei se foi, não existe mais. Então não tenho que obedecer nem a lei, nem Moisés, nem Jesus de Nazaré. Eu tenho que obedecer o evangelho da graça. Graça. Porque Jesus é a verdadeira graça. Porque ali ele disse assim, a lei foi dada por Moisés, mas a verdade e a graça veio por Jesus. E o apóstolo Paulo ainda disse ainda mais, para terminar, no capítulo 17 de Romanos, e versículo 25, ele diz, tudo isso eu digo segundo o meu evangelho. O evangelho da graça foi dado ao apóstolo Paulo. Se você gostou dessa mensagem, se você está aí preocupado com lei, com sábado, com comida, com come, não come, guarda, não guarda, isso é uma coisa que não existe. Se você está preocupado com Jesus de Nazaré, curar em nome de Jesus, pulsar em nome de Jesus, essas coisas também não existem. Hoje você tem que preocupar com um ressuscitado. O Cristo que ressuscitou e apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Esse sim, mas não aquele que caminhou junto com os discípulos, porque ele veio para servir. Porque ele diz, eu não vim para abolir a lei, mas para servir a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17. Ele veio e cumpriu a lei. Então, ele não fez outra coisa senão obedecer, porque a lei era impossível ao homem fazer, mas Jesus fez. Então não tenho que obedecer nem Moisés
e nem Jesus de Nazaré, mas sim Cristo ressuscitado. Se você gostou dessa mensagem, escreva, curte essa mensagem. Eu estou todos os dias. Você vai aprender. Você que está ainda em dúvida dentro da sua denominação, você vai ser liberto. O Deus dessa Bíblia vai te libertar aqui dentro. Não é aqui. Porque daqui eu li, reli. Eu tinha mais de 500 capítulos e versículos de cor aqui dentro desse livro aqui. Mas eu não conhecia a graça de Cristo. Porque havia um véu que estava sobre a minha face. Os meus olhos foram abertos, como Efésios capítulo 1, versículo 18. Deus abre os nossos olhos e a nossa mente para nós entender qual é o plano de Deus para a nossa vida eterna. Se você gostou dessa mensagem, eu quero te agradecer de coração. Graça e paz para todos. Goodbye. Have a nice day.